Você já deve ter ouvido falar na lenda do Saci Pererê, do Curupira ou da Cuca. Mas você já se perguntou por que essas lendas existem? Porque mesmo com o avanço de toda a tecnologia, ainda contamos lendas? Isso pode estar em algo mais... Essa pergunta pode ser respondida por algo que nenhuma inteligência artificial pode responder. Nossa necessidade de sentido. Lendas carregam valores, medos e esperanças de um povo. Elas não servem apenas para entreter, mas também para preservar a cultura e também para conectar um povo. Agora eu vou começar a contar sobre algumas lendas do folclore brasileiro que você provavelmente não deve conhecer. A lenda da mandioca se trata sobre uma tribo indígena onde uma menininha nasceu. Ela se chamava Mani. Mani era considerada a indígena mais bonita da aldeia. Com isso ela acabou chegando a ficar doente de forma incurável e ela chegou a falecer. A mãe de Mani pegou o corpo da menina e enterrou ela perto da oca de casa. E com isso a chuva veio. Alguns dias depois, acabou nascendo uma planta desconhecida, onde a mãe de Mani acabou criando a planta como se fosse a própria filha. Quando a planta começou a crescer mais e mais, os índios pegaram a planta e viram que era comestível. E aí apelidaram a planta de Mani-Oca, que Mani é o nome da menina e Oca que é a casa do indígena. A lenda da Vitória Régia. Em uma aldeia muito distante vivia uma garotinha chamada Nayá. A Nayá sonhava em viver ao lado da lua em formato de estrela, porque contavam a história que a lua quando aparecia à noite, meio que quando ficava em cima de uma mulher escolhida e a mulher era levada para os céus para ficar ao lado da lua como uma estrela. Nayá gostava muito dessa história e ela queria se tornar uma estrela, só que os indígenas locais não gostavam muito dessa ideia, pois falavam que viver na aldeia era bem melhor do que viver ao céu do lado de uma lua. Então Nayá saía escondida todas as noites. Em uma noite, porém, ela acabou saindo escondida e meio que seguiu a lua como sempre. Chegando perto de um rio, ela viu o reflexo da lua e tentou se aproximar, mas ela acabou caindo dentro do lago e ela acabou falecendo, infelizmente. Com isso, dizem que a lua ficou tão decepcionada com essa história que acabou transformando a menina em uma planta rosa que fica boiando em cima de outra planta, que no caso é uma flor rosa boiando numa planta. E meio que essa planta foi nomeada de Vitória Régia. A lenda do Bumba Meu Boi não tem só uma lenda, ela tem várias lendas, mas hoje eu só vou contar uma. Em um pasto vivia vários escravos e o dono do pasto. Um dos escravos, o pai Francisco, tinha uma esposa grávida. E uma noite ele voltou para casa e a esposa estava com vontade de comer língua de boi. Ela apontou para a janela e viu um boi passando no pasto. E era o boi preferido do dono do pasto. Com isso, o pai Francisco foi à noite escondido e acabou matando o boi, dando a língua dele para a esposa. No dia seguinte, o pai Francisco deu o resto do boi para os outros escravos. Quando o dono do pasto chegou ao local e perguntando do boi, um dos escravos que não tinha recebido o pedaço do boi acabou dedurando o pai Francisco. O pai Francisco fugiu com a esposa grávida para um local bem distante. Alguns anos depois, quando o filho de pai Francisco acabou nascendo, pediu para voltar ao pasto, pois acabou sabendo da história pela mãe e pelo pai. O pai Francisco e a esposa ficaram com medo do dono do pasto, mas quando o filho acabou tocando o boi milagrosamente ressuscitou. Surgidas em escolas entre adolescentes, elas falam de medos para quem está crescendo e se tornando algo coletivo. Mesmo sem perceber, as lendas acabam se tornando algo as lendas acabam criando cada geração acaba criando lendas que refletem quem ela é. As lendas ligam o passado ao futuro, mantendo viva a identidade de um povo. E mesmo com todo o avanço de toda a tecnologia, onde houver lendas, há cultura.